Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 16 de julho de 2023, na nossa série Encontros com a Paz. Todo domingo, às 17 horas, nesta série, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 81, que tem como título No Paraíso. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Então, é o livro Pão Nosso, capítulo 81, o título é No Paraíso, e temos aí uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz o seguinte: E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí Emmanuel faz o seu comentário. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos, no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é famoso e profundo e dá ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Lição muito bonita e, ao mesmo tempo, muito chamativa para as nossas reflexões a respeito do paraíso e a respeito do chamado bom ladrão. Aquele que, ao lado de Jesus, se rendeu
se rendeu aos seus ensinamentos, se rendeu a tudo aquilo que ele deixou como uma norma de conduta, um exemplo maravilhoso para todos nós. O amor, a bondade, a renúncia, a resignação, a compreensão, o entendimento, a caridade e tantos outros exemplos e ensinamentos que ele nos ofereceu durante a sua curta passagem pelo planeta. E Emmanuel, de uma forma muito clara e de uma forma muito direta, mostra-nos que, de forma alguma, Jesus estava ali se rendendo ao bom ladrão, que Jesus estaria se colocando ao lado do bom ladrão. Jesus sabia perfeitamente que aquela alma querida que ali estava junto com ele crucificado era, com certeza, alguém que tinha vários débitos e vários comprometimentos materiais durante a sua jornada. Não estava na cruz à toa. Tinha, segundo a lei da época, cometido os seus crimes e também, como Jesus, foi condenado à crucificação. Só que ele, o ladrão, sabedor das suas faltas, sabedor dos seus erros cometidos ao longo da caminhada até aquele instante, tinha ao seu lado alguém que, aos seus olhos, era uma pessoa boa, era uma pessoa que tinha espalhado o bem, o amor e a caridade para com todos, e que era até uma verdadeira injustiça que aquele homem estivesse ali junto com ele, pregado à cruz. Ele sabia perfeitamente que talvez a sua crucificação poderia até ser justa por todo o mal que possivelmente havia cometido para com outras pessoas. Mas era totalmente injusto colocar Jesus naquela situação, sendo que ele, em toda a sua caminhada, havia apenas feito o bem em favor de outros. Quando Emmanuel nos oferece essa lição, ele pede-nos uma reflexão muito profunda de nós mesmos. Porque é muito cotidiano da nossa parte nós nos culparmos infinitamente por todos os erros que cometemos ao longo da caminhada. Principalmente quando nos afeiçoamos a um segmento religioso, ou então, no nosso caso, quando nos tornamos verdadeiramente espíritas e passamos a estudar o Evangelho e os postulados da doutrina de uma forma mais profunda e abrangente, o arrependimento ele vai tomando conta do nosso coração e da nossa consciência. E ficamos sempre envolvidos naquela famosa frase: ah, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse refazer aquele instante, aquele momento. Essa reflexão que Emmanuel nos pede é justamente uma reflexão do entendimento e da compreensão que nós vamos tendo a partir do instante em que nós compreendemos e aceitamos o ensinamento de Jesus.
é quando nós compreendemos e aceitamos a personalidade chamada Jesus, da sua importância, não só para a humanidade em geral, mas a sua importância para nós individualmente. Porque nos dá uma conotação diferente de que, tudo bem, nós erramos, nós falhamos ao longo da caminhada. Mas quando o arrependimento ele é sincero e verdadeiro, partindo da mais pura intimidade nossa, isso também é levado em conta pela espiritualidade. Aquele ladrão, naquele instante, não estava de maneira nenhuma fazendo uma média, como se diz na gíria popular, porque estava ao lado de Jesus. Ele estava falando da sua intimidade, do seu coração, o arrependimento que sentia naquele instante por ter sido a pessoa que foi. E ele pede a Jesus para que Jesus lhe ajudasse naquele instante de arrependimento. E Jesus diz a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E o que é esse paraíso para nós? É aquele estado de consciência, porque eu posso estar no paraíso, posso estar no inferno, posso estar no purgatório, posso estar no umbral, posso estar em regiões extremamente trevosas. Tudo depende da minha consciência. Tudo depende daquilo que venho realizando cotidianamente na minha vida. São estados mentais, emocionais, psicológicos, espirituais que vou criando para mim mesmo ao longo de cada dia. Quando nós erramos, quando nós falhamos, muitas vezes fazemos por deliberação própria. Usamos o nosso livre-arbítrio e fazemos aquilo. Em outros momentos, o fazemos pela nossa ignorância e pela falta do conhecimento espiritual. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso é levado em conta. Porque se assim não for, Deus não seria soberanamente bom e justo. Então, Emmanuel fala, naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Este é um homem bom. Este é um homem santo. Por que ele está aqui na cruz? Talvez naquele instante ele tenha pensado: eu mesmo, sim, sou merecedor de estar aqui, porque eu cometi tantos e tantos e tantos erros ao longo da vida. E Jesus, sentindo o arrependimento daquela alma, Jesus, sentindo o sentimento e os pensamentos que envolviam aquela alma naquele instante, sabia perfeitamente que tudo aquilo que ele estava pensando, sentindo e até mesmo falando eram reais.
quando nós nos arrependemos, quando nós nos regeneramos para as questões que fizeram parte do nosso caminho e que não foram boas, não foram positivas, quando muitas vezes nós nos prejudicamos a nós mesmos ou prejudicamos a outros, tudo isso faz parte da balança que equilibra o momento do desencarne. Todos nós temos erros, todos nós temos falhas, todos nós queremos o paraíso, todos nós queremos uma situação espiritual melhor. É comum do ser humano. Mas quando nós, como eu disse, nos arrependemos e nos determinamos a um processo de regeneração íntima pessoal, nós estamos modificando o estado espiritual que vamos enfrentar após o desencarne. Emmanuel fala: podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Então, a pessoa, quando entende que o arrependimento está lhe oferecendo a oportunidade de uma regeneração verdadeira, ela automaticamente ela tem condições de estar numa região espiritual melhor. E, consequentemente, ela vai encontrar ali um jugo mais suave e um fardo mais leve. Isso não tira de maneira nenhuma a responsabilidade de nós refazermos as lições. Isso não nos tira a responsabilidade de, num outro momento oportuno, realizarmos novamente aquela lição, para que possamos nos reajustar com as pessoas envolvidas e com a vida de uma maneira geral. Mas naquele instante nós teremos a oportunidade de parar, refletir e nos programarmos novamente para uma nova oportunidade. Esse estado de consciência depende muito de nós. Bom, então eu estou me deparando com os ensinamentos do Evangelho, eu estou me deparando verdadeiramente com a personalidade do Cristo e automaticamente eu estou realizando em mim um trabalho de mudança e de transformação. Não importa se isso está acontecendo com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não importa. O que importa é esse mecanismo de mudança, é essa transformação que ocorre em nós e que nos proporciona a possibilidade de uma vida espiritual melhor do que mantermos-nos no erro, alimentando o erro
porque fatalmente ali, na vida espiritual, não encontraremos o paraíso, como disse Jesus ao bom ladrão. Encontraremos dor, sofrimento, ranger de dentes e tudo mais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Qual foi esse paraíso que ele ingressou? Paz de consciência. Estou verdadeiramente arrependido pelos erros que cometi. Estou iniciando em mim um trabalho regenerativo de mudança e de transformação, onde a partir de agora passo a pensar, a falar, a sentir e a agir de uma maneira completamente diferente, baseando-me nos ensinamentos de Jesus e nessa personalidade magnânima que é o próprio Jesus. Quando nós acreditamos que cometi inúmeros erros, então não tenho mais chance para nada, não tenho mais oportunidade para nada, não tenho mais salvação, estamos perdendo a oportunidade de mudança. Estamos perdendo a oportunidade do arrependimento e da regeneração construtiva que se apresenta à nossa frente. Conforme nós vamos estudando a doutrina e conforme a vida vai avançando no seu progresso comum, como, por exemplo, na própria ciência, o que nós vamos observar? Que o umbral são regiões em que nós nos colocamos porque estamos igualmente naquela condição psíquica, emocional, psicológica e espiritual. Então, vamos nos colocar ali. Agora, se conseguimos ultrapassar essa faixa umbralina e vamos para uma condição melhor, diz o próprio Emmanuel, nós vamos encontrar ali uma região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. E como eu disse, vamos nos preparar através do trabalho e do estudo para uma nova oportunidade, para modificar os erros que ficaram para trás, mas de uma forma equilibrada, de uma forma feliz, de uma forma sadia, de uma forma em que eu estou pleno e consciente daquilo que estou fazendo. Emmanuel coloca lá no começo, à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, através da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Ou seja, renovou no sentido de mostrar que a modificação do sentimento e a transformação dos nossos pensamentos leva-nos a um arrependimento perante os erros que cometemos e, consequentemente, a busca de um processo regenerativo de mudança. Então, daqui para frente eu não faço mais. Daqui para frente eu não cometo os mesmos erros. Daqui para frente eu não me permito mais agir daquela maneira. Mas aquele ponto, aquele erro ficou ali marcado. Em outro momento, em outro instante, em outra oportunidade, eu vou ressarcir aquela dívida. Eu vou ajustar aquele ponto. Mas eu vou seguir adiante. Então eu me coloco numa situação como se fosse um paraíso. Ou seja,
a espiritualidade, a divindade, o Deus maior que é o nosso Pai, entende essa questão dessa justiça divina e universal. Há uma mudança, há um processo regenerativo, há um processo de arrependimento. Então, eu posso me colocar numa condição espiritual melhor, como um paraíso, e posso, ao mesmo tempo, entender que ficou ali um ponto escuro marcado na caminhada. Então, eu vou, numa outra oportunidade, ter a chance de apagar aquele ponto escuro e deixar uma luz acesa. Então, é uma lição que nos chama a inúmeras reflexões a respeito da simpatia, a respeito do arrependimento, a respeito da regeneração construtiva, a respeito da postura de Jesus no que diz, no que ele fala de paraíso. Emmanuel fala, o símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Essa simbologia usada por Jesus mostra-nos de uma maneira muito clara e profunda a divina misericórdia da vida, de Deus. Às vezes, o criminoso que está ali pagando a sua pena perante a justiça material, durante aquele período, pode ocorrer nele um processo de arrependimento. E quando ele sai novamente à sociedade, ele vai trabalhar todo um processo regenerativo de mudança dele mesmo. Eu me arrependi e agora estou procurando regenerar-me através daquilo que aprendi. Se aquilo for real, se aquilo for verdadeiro, se aquilo for sincero, essa alma, ela pode estar num paraíso diferente, onde haverá uma postura de jugo mais suave e de fardo mais leve. Mas isso não significa dizer que ele, com isso, apagou todos os crimes que tenha cometido. Em momento oportuno, ele vai ter que ressarcir os crimes que cometeu. Para com ele próprio, para com a vida e muitas vezes para com outras pessoas. Então vejam como que a lição ela é maravilhosa no sentido de mostrar a nós que nada de ficar nos culpando, nada de ficar nos colocando numa situação extremamente inferior. Não. Se temos a consciência do erro e se estamos arrependidos pelo erro cometido, então vamos realizar a partir de agora um trabalho regenerativo para que a nossa vida espiritual ela seja melhor e que lá nós possamos rever essas situações e criar oportunidades para que elas sejam modificadas. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então fica aí a lição de hoje, a nossa reflexão de hoje. E que nesse instante a gente possa
elevar o nosso pensamento a Jesus, para agradecer a Ele pelas lições que nos são trazidas. Agradecer especialmente por esta lição, para que a gente se olhe de uma maneira diferente, para que a gente se observe de uma maneira diferente, para que a gente possa analisar os erros cometidos ao longo do caminho e que possamos daqui para frente trabalhar em cima do nosso arrependimento na construção de um processo regenerativo diferente, onde vamos acender a nossa luz própria, onde vamos construir o chamado paraíso simbólico, espiritual, onde lá o fardo e o jugo serão mais leves, serão mais brandos, onde o fardo não será tão pesado. E, consequentemente, ali teremos a oportunidade de analisar de uma maneira mais profunda aquilo que ainda precisamos consertar e que ficou para trás na nossa caminhada. Que Jesus nos ajude e que Jesus nos ampare nesse trabalho, para que saibamos fazê-lo de maneira correta, de maneira sincera, de maneira justa, de maneira verdadeira, partindo do nosso coração. Desejo a todos um bom final de domingo, uma excelente semana, de muita reflexão daquilo que podemos mudar, daquilo que podemos construir. E quando nos lembrarmos dos erros que ficaram para trás, que nós possamos entender que erramos, mas que temos todas as chances do mundo para mudar. Hoje, amanhã ou depois, porque a misericórdia divina nos dá essa oportunidade. Convido vocês, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus te abençoe, te dê paz no coração, alegria na caminhada e que sempre o Evangelho seja o guia dos nossos dias e da nossa vida. Uma boa noite, um bom descanso e até próximo domingo. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Até lá!